Nossa, é muito estranho ouvir minha voz no microfone. Bem, boa tarde a todos, todas e todes. Bem-vindos ao Museu da Energia, bem-vindos ao encontro da Rede Temática de Museus de Ciência e Tecnologia. É uma alegria ter vocês nesta tarde quente, em Itu, porque este encontro ele é sonhado há muito tempo, principalmente pelo fato dele ter saído da capital e se encontrado nessas terras quentes no interior de São Paulo. Saúdo aqui o meu querido parceiro na gestão do comitê da Rede de Museus de Ciência e Tecnologia, o Cauê Donato, que coordena o setor de museologia no Catavento. A querida Nicole, que é a nossa articuladora e uma pessoa fantástica. Sem essas pessoas e sem as suas equipes, esse evento não seria possível. Então, meu muito obrigada a vocês. Agradeço também a presença da doutora Sandra, do Museu de Paleontologia de Monte Alto, do doutor André, do Museu Exploratório de Ciências de Campinas, e a Pamela Simone, que também fará uma apresentação hoje conosco, que é do Museu Catavento. Esses são os nossos convidados do painel de boas práticas. É comum nos encontros da rede nos reunirmos para trocar experiências. Isso nos faz crescer enquanto parceiros e enquanto instituições. Aproveito também para saudar os gestores das instituições que permanecem aqui e todas as pessoas que fazem presente nessa tarde. A rede temática ela nasceu em 2016. E é legal pensar que ela foi realizada pela Mariana Rolim, que na época era superintendente da Fundação Energia e Saneamento, que é a gestora dos Museus de Energia. Hoje ela é a nossa vice-presidente do Conselho de Administração. E essa articulação em rede era um sonho de várias instituições em São Paulo que tratam de ciência, mas ela não chegava no interior. Quando o Catavento recebe, a partir dentro do contrato de gestão, no programa, o antigo programa de integração ao CISEM, o Catavento passa a ser um dos articuladores dessa rede e desenvolve ações para reunir parceiros em torno da discussão dos museus de ciência. Isso se multiplica a partir da mudança também desse programa, que é o Conexões Museus SP, que, para além da rede temática, também envolve diversas atividades formativas. E hoje nós estamos colhendo também o resultado de uma ação do programa Conexões Museus SP, que é a inauguração da exposição Liberdade de Mulher e Ciências, que mais tarde convido a quem não visitou, que possam visitar. Nos últimos anos, essa rede ela veio articulando não apenas instituições, mas também empresas que são fornecedores dos museus de ciência, então laboratórios, empresas de cenografia já participaram dos nossos encontros, porque justamente entendemos que só a partir de uma conexão profunda entre esses parceiros é que nós conseguimos desenvolver projetos melhores para os nossos públicos e os nossos visitantes. Então, é uma alegria ter todos vocês aqui e passamos, então, para os relatos de boas práticas. Vou convidar a Pamela para passar a sua apresentação. A Pamela é licenciada em História pela Unip, há mais de 8 anos atua no Museu Catavento, passando pelo estágio, orientação de sessão e, mais recentemente, trabalhou na área de documentação de acervos, na gestão ali do Centro de Referência do Museu Catavento, onde realizava pesquisas de produção de pesquisas, artigos e desenvolvimento de conteúdos educativos, junto às demais áreas. Também desenvolveu uma série chamada Biografando no Museu, onde mensalmente fala sobre personagens presentes na exposição do Museu Catavento. Atua na gestão do estúdio de TV e da seção sobre inteligência artificial, ensinando robôs, onde desenvolve mediações, roteiros, edições de vídeo, gestão e formação de equipe, além de auxiliar outras áreas do núcleo técnico,
cumprindo as ações relacionadas ao plano de trabalho do Museu Catavento. É fundadora do projeto Clique Informativo, que visa a divulgação de ações do meio cultural em plataformas como site, Instagram e TikTok. Sua pesquisa atual envolve as influências africanas no contexto brasileiro e em suas diversas manifestações culturais, artísticas, linguísticas. Dessa pesquisa, nasceu uma instalação no Museu Catavento que versa sobre o assunto. Pamela, seja bem-vinda. Boa tarde, pessoal. Antes de falar sobre, eu quero apresentar para vocês a nossa equipe, que é o Grupo de Pesquisa e Mediação em Museus de Ciência. Ali nós temos na foto a Letícia, nós temos o Cauê, eu, a Keren, a Júlia e o Pedro Almeida. Ele não está na foto, mas ele também compõe essa equipe. A gente se reúne mensalmente, então, para a gente discutir, através de pesquisas, de artigos, de documentos, sobre o que é a mediação em museus. E, através dessas pesquisas, dessas conversas, a gente, muitas das vezes, renova o nosso olhar como educadores, sendo que todos os que estão na foto e todos que participam do grupo são educadores, são pessoas que estão na linha de frente do público. O Cauê pediu, então, para que eu trouxesse 2 ações práticas, na verdade uma, mas eu trouxe 2, que eu acabo desenvolvendo e estou muito à frente ali no Museu Catavento. Primeiro, eu vou trazer um conceito que eu utilizo muito dentro do meu setor, e sobre o que é o processo de mediação, mas o que me chama mais atenção, e é o que eu converso muito com as pessoas, é a última frase, né? Assim, mediar é a relação do público com as exposições, é um processo não somente de fala, mas principalmente de escuta. Então, dentro do Museu Catavento, eu faço a gestão do estúdio de TV, onde a gente desenvolve mais esses processos de escuta do que de fala. Então, dentro do estúdio, a gente trabalha uma ressignificação do que é a ciência. Quando a gente recebe o público lá, a primeira coisa que a gente pergunta para eles, o que é ciência para eles? Automaticamente, eles vão dizer para a gente aquilo que eles estudam na escola, ciências naturais, ciências físicas, mas a gente desmistifica um pouco de que todas as áreas do conhecimento, elas são ciências, e dentro do estúdio de TV a gente trabalha a ciência da comunicação e a educomunicação. A gente desenvolve vários roteiros. O roteiro que vocês estão vendo ali é o roteiro do podcast, onde a gente conversa com o nosso público sobre assuntos gerais, sobre temáticas abordadas em semanas comemorativas ou alguns assuntos especiais, mas o nosso foco ali é ouvir o nosso visitante. A gente tem o nosso processo de mediação, onde a gente conversa sobre a importância da ciência, sobre a divulgação científica, mas o nosso foco ali é ouvir o que ele tem a dizer para a gente. Primeiro, que praticamente todas as pessoas que visitam o estúdio de TV não são mais pessoas que não entendem sobre tecnologia. Grande parte, por mais que sejam crianças de 10, 12, 15 anos ou pessoas mais velhas, todo mundo já está habituado a processos de edição, a assistir no YouTube, a participar de alguma forma sobre a tecnologia. Então, a gente não conversa mais com pessoas que não conhecem. A gente consegue fazer uma troca, muitas das vezes, de igual para igual. Posso aqui trazer como exemplo, a gente recebeu ontem o pessoal da Mackenzie. Eles estavam fazendo um projeto de criação de aplicativos pela Apple, e eles foram entender um pouquinho como funcionam os nossos processos, o podcast, que é a gravação, que se chama Frequências da Ciência. Então, convido vocês a assistirem, está no Spotify. Se vocês colocarem lá Museu Catavento, vocês vão ver o podcast do Museu Catavento e ouvir um pouco das nossas conversas e dos nossos diálogos com as escolas. A gente também não faz só com as escolas, mas a gente também tem alguns podcasts temáticos. A gente fez agora no mês de novembro muita coisa relacionada ao mês da consciência negra. Agora, dia 18, nós também vamos fazer sobre o dia do museólogo, para falar um pouquinho para as pessoas sobre o que é a museologia e qual é o papel do museólogo dentro da instituição cultural. Então, convido vocês a participarem também. Fora o estúdio de TV, eu também estou à frente do processo de mediação da sessão Ensinando Robôs. Ela vai falar um pouquinho sobre o que é a inteligência artificial. Basicamente, essas máquinas que vocês estão vendo, elas utilizam um processo que se chama aprendizado de máquinas. Elas têm bancos de dados e, através desses bancos de dados, eles fazem cálculos e esses cálculos nos trazem uma resposta. Então, a gente leva o nosso público, leva o nosso visitante a entender um pouquinho como funciona a inteligência artificial, entender onde ela está enquadrada nos dias a dias. Muitas das vezes,
Quando possível, a gente também traz algumas problemáticas do bom uso e do mau uso desse processo da inteligência artificial, mas, no todo, é um espaço extremamente interativo, divertido e extremamente importante. Gente, aqui fica a minha fala, fica o meu muito obrigado. Tentei ser bem sucinta aqui no assunto, tá? Muito obrigada. Bem, o ideal seria que a minha equipe de passarinhos viessem lá de Salesópolis contar um pouco dessa prática para vocês. Mas, infelizmente, as nossas pequenas equipes não conseguem ter uma mobilidade tão grande, então eles ficaram por lá e eu venho como porta-voz desse projeto. Antes de falar especificamente do Passarinhando, eu vou contar para vocês um pouquinho do que é a Fundação Energia e Saneamento, que é a gestora dos museus de energia. A fundação ela foi criada em 1998 no contexto da privatização de diversas empresas de energia no estado de São Paulo. E naquele momento era extremamente importante salvaguardar o patrimônio histórico do setor acumulado por mais de um século. Em 2004, a Fundação agrega o tema água à sua missão e, a partir de 2020, nós temos um reposicionamento institucional e começamos a olhar para o futuro e para esse contexto em que nós estamos, né? E, nesse momento, ganhamos um novo propósito, que é inspirar as pessoas sobre o valor da água e da energia para a vida. Esse é um propósito maior, mas cada equipe, dentro das suas relações em seus territórios, desenvolvem práticas que refletem não só esse propósito, mas outras demandas que a própria comunidade traz para o museu. A Fundação ela detém um patrimônio muito grande, que vai desde edifícios, né? Então, um patrimônio arquitetônico muito rico, um volume de documentação arquivística e bibliográfica, e mais os acervos museológicos que são possíveis de serem fruídos nas exposições realizadas nos museus de energia. Eu deixo alguns números aqui, mas nem vou entrar no detalhe. O nosso foco maior vai para um dos modelos de edifícios históricos que nós temos, que é a usina de Salesópolis, onde fica o Museu de Energia de Salesópolis. Salesópolis está localizada na região ali do Alto Tietê. Alguém já foi para Salesópolis? É um paraíso, gente, e não é tão quente quanto aqui, é mais fresco. É um território riquíssimo em fauna e flora, é uma área de Mata Atlântica e o museu está inserido numa grande área de preservação. Nessa propriedade encontra-se instalada uma central geradora hidrelétrica. Antigamente nós chamávamos de PCHs, pequenas centrais geradoras, né? E hoje centrais geradoras hidrelétricas. Essa foi inaugurada em 1913 e ela permanece em funcionamento até hoje. Deixo só um pedacinho desse lugar tão lindo e que eu convido a todos, quem não foi, vá, e quem já foi, volte. Imaginem trabalhar neste lugar, em meio a uma floresta, em meio ao Rio Tietê limpo, que essa não é a realidade que os paulistanos convivem, que nós aqui de Itu e Salto convivemos. Imaginem o privilégio de todos os dias andar por trilhas, percorrer espaços com esses visitantes e principalmente olhar para essa área preservada e entender os potenciais que existem naquele próprio espaço. O Passarinhando no Museu, ele nasceu de experiências práticas. Ele não é um projeto que foi teorizado, que foi construído a partir de uma grande pesquisa. Ele foi constituído a partir de experiências e trocas de vivências. A coordenadora do Museu de Energia de Salesópolis, a Simone Vilegas, ela vai até uma área de reserva na cidade de Caraguatatuba, no Parque Estadual, onde ela assiste uma formação sobre observação de aves. E ela acha aquilo muito interessante e percebe o potencial de desenvolver algo da mesma forma em Salesópolis. Ela volta para Salé, encontra a equipe, conta sobre como foi essa experiência e, tendo na equipe um biólogo, que é o Fernando, ele simplesmente se encanta e decide fazer o quê? Estudar. Então, ele vai buscar alguns guias, eles começam a trocar com esse palestrante que a Simone conheceu em Caraguatatuba,
decidem fazer um encontro em Salesópolis para iniciar um movimento ali, tentar identificar se na região existiam observadores de aves. E nesse processo, eles vão aos poucos trazendo a comunidade. E é interessante pensar que a unidade de Salesópolis ela está na área rural da cidade. Então, o deslocamento dessas pessoas até a usina ele é dificultado. O primeiro público potencial desse projeto são os próprios trabalhadores do museu. Um em especial que eu vou deixar para falar dele no final. E nessa brincadeira começa numa brincadeira de sair pelas trilhas e tentando identificar as aves que existem, eles chegaram ao número de 410 espécies identificadas. Ali no cantinho, o Tietsang, que é um grande frequentador, principalmente das áreas de comedouro que o Fernando instalou. Ele adora pelas manhãs ir comer mamão lá por perto. E o Passarinhando ele começa lá em 2016, de uma forma muito tímida, e ele vai ganhando, a cada edição, um novo corpo, novos participantes e, principalmente, movimentando algo que a cidade não entendia como um potencial, não apenas cultural e preservacionista, mas um potencial turístico. Salesópolis é uma instância. Então, para além de falar do papel educacional que existe nesse projeto, é também importante lembrar que é um projeto que ele é um divisor de águas, sobretudo na geração de renda no município. Hoje o município de Salesópolis tem um festival dedicado a uma ave endêmica que foi descoberta na região, que é o bicudinho do Brejo Paulista. Daqui a pouco eu mostro para vocês uma imagem. E como que funciona o Passarinhando? A primeira etapa é o encontro com o educador. Nesse encontro, há uma sensibilização de como é feito o processo de observação de aves, explica-se sobre os hábitos alimentares, a forma dos bicos, das penas. E nessa conversa que envolve ciência, que envolve a observação, os públicos diversos que vão de crianças a idosos, porque a cada Passarinhando eles encontram novos participantes de diversas idades. Os visitantes, então, são convidados a irem para uma trilha. E nessa trilha, o exercício de fazer silêncio, de desconectar-se das redes sociais, dos celulares, porque não pega mesmo, gente, não funciona o Wi-Fi lá. Então, é um exercício literal de se desconectar do mundo digital e se conectar com o meio ambiente. E após a saída de campo, após todo o percurso onde se identificam as aves, eles voltam para uma roda de conversa de partilha. E aí, muitas vezes, aqueles que vão com câmeras mostram as fotografias que conseguiram tirar, outros vão falar sobre o que observaram na trilha, enfim. É um processo que ele parte muito de trocas de saberes. Como eu estava falando para vocês, a descoberta, talvez uma das mais importantes ali da região, foi o bicudinho do Brejo Paulista. O bicudinho é uma ave endêmica e ele é um bioindicador de qualidade, ou seja, se aquela área ela tem uma qualidade para habitar, é possível reconhecê-lo. E ele já havia sido avistado em outros contextos, mas ele havia desaparecido por conta da poluição que estava chegando ali, sobretudo por conta do avanço ali da região de Suzano e Mogi das Cruzes. E, de repente, esse grupo de pesquisadores vão para essa região, começam a observar os focos de potenciais lares do bicudinho e na propriedade onde se encontra o Museu da Energia de Salesópolis, nós temos um grande brejo e é lá que boa parte das espécies da região se reúnem. E esse é o bicudinho. É fofo. Ao todo, foram realizadas 13 edições do Passarinhando, mas a gente fala 13, que é o número oficial do Passarinhando, mas já existiram outras experiências que são derivadas do Passarinando, então esse número pode ser até um pouquinho maior. Foram 410 espécies identificadas no museu. Dessa formação de pessoas que se interessam pelo tema, o município criou o COA, que é o Clube de Observadores de Aves de Salesópolis. Essa ação impactou mais de 1.400 pessoas.
esse número é o número que a gente faz do registro de participantes. Só que nós sabemos que esse impacto ele vai muito além daqueles que participam da ação, porque essa é uma ação que desdobra interesses para outros. Então, quem vai vira um porta-voz da observação de aves. Salesópolis, que não era um hotspot de observação, era muito comum ouvirmos falar de Ubatuba como um grande hotspot aqui no estado de São Paulo. Salesópolis se torna um hotspot, hoje recebe observadores do mundo todo e existe identificado agora eu não me lembro o nome do site onde eles mapeiam os hotspots, mas eles têm cerca de 14 identificados. E rolaram aí 2 edições do Festival do Bicudinho do Brejo Paulista, que é um festival muito importante e que trabalha o desenvolvimento da economia criativa no município. E eu falei para vocês que eu ia contar uma história sobre uma pessoa impactada, e a do Elvis Japão. O Elvis era um operador da usina, e quando o Fernando começa a aprofundar a pesquisa dele sobre a observação de aves, ele conversa muito com o Elvis, que era um apaixonado por aves, mas ele era um caçador e engaiolador. Então ele mantinha muitas gaiolas de passarinho na casa dele. E a casa dele era dentro da usina, porque os operadores moram ali naquele complexo. E nas conversas, o Elvis, aos poucos, percebe o dano que é você caçar uma ave. E ele, aos poucos, vai deixando de ser o caçador e o engaiolador para se transformar num observador. Hoje, ele é um guia de observação de aves, ele tem a primeira pousada especializada em observação em Salesópolis, ele recebe observadores do mundo todo e tem um trabalho extremamente importante de militância em torno do fim do engaiolamento de aves. Ele é um ponto de virada para o museu, porque quando ele se transforma nessa pessoa que deixa uma prática predatória para se tornar um observador, ele demonstra para o educativo o quão importante é esse projeto. Ele não é um projeto que tem planilhas gigantescas, textos gigantescos, mas ele é um projeto que ele se dá a partir de partilha, de troca, de conhecimentos e saberes que são construídos no andar pela mata, no andar pelas trilhas. O Elvis é o nosso grande parceiro até hoje e é a pessoa que mais defende o nosso brejo. Há alguns anos nós tivemos um princípio de incêndio e foi ele que percebeu, foi um incêndio criminoso. Há muitos caçadores ali da região, pescadores que acabam, enfim, deixando lixo ali quando vão fazer as pescas esportivas, né? E muitas vezes ele é a pessoa que identifica os focos que podem ocasionar algum dano à região e imediatamente contata a equipe do museu para a tomada das providências. Então, eu encerro aqui com o Elvis e deixo os meus contatos e o convite para que vocês vão passarinhar lá em Salesópolis. Obrigada. Vamos passar então para a próxima apresentação de boas práticas e para esse momento eu convido então a compor a mesa a doutora Sandra Aparecida Simeonato Tavares. Convido também o doutor André Santaché ou Santaché? Santaquê. Muito obrigada. Vou só indicar qual é a sua apresentação. Com imenso prazer que hoje nós estamos aqui, eu estou acompanhada das minhas parceiras, dos meus parceiros lá de Monte Alto, e é um prazer estar aqui falando com vocês hoje. E contar um pouquinho sobre a nossa história lá em Monte Alto, sobre a história da paleontologia numa cidade do interior de São Paulo. O Museu de Paleontologia de Monte Alto, da descoberta à educação. 3 décadas como agente de conhecimento. O Museu de Monte Alto, o Museu de Monte Alto, ele foi criado por esse senhor, professor Antônio Celso de Arruda Campos. Ele era um autodidata no assunto, não era um acadêmico. E
começou no ano de 1984 a encontrar fósseis e a retirar esses fósseis e armazenar em sua casa. Só que acontece que os fósseis, quando em Monte Alto, começou a surgir e outros foram aparecendo. E o professor Antônio Celso, então, ele já faleceu no ano de 2015, mas deixou uma equipe muito bem preparada para que esse trabalho da paleontologia de Monte Alto, e que colabora muito com a paleontologia mundial, não se perdesse no tempo. Então, essa pessoa aqui foi quem começou a história da paleontologia na nossa cidade. O nosso museu, ele leva o nome dele, Museu de Paleontologia, professor Antônio Celso de Arruda Campos. Outra pessoa também que faz parte da nossa equipe é esse rapaz, Cledinei Aparecido Francisco. Ele sempre parceiro do professor nos momentos de dificuldade, de desistência, porque o professor já era uma pessoa idosa. E ele precisava de um estímulo. Vamos, professor, vamos escavar. Então, Cledinei é também um grande colaborador. No início, antes de ter o museu, os fósseis eles eram armazenados em uma das salinhas do nosso centro cívico lá e cultural da nossa cidade. Uma salinha super pequena. Só que acontece que se tornou um espaço muito, muito pequeno realmente. Foi aí que o professor Antônio Celso conseguiu, com a administração pública, porque o Museu de Paleontologia da nossa cidade, ele é um museu municipal, mantido pela prefeitura há 30 anos. Então, não é fácil. Eu passei momentos com o professor Antônio Celso ali, eu convivi com ele durante 15 anos. E sabemos a luta que é você conseguir recursos para você manter o museu do nível que o nosso chegou atualmente. Com certeza, sem o apoio da administração, em geral, isso é muito complicado. Então, em 1992, os primeiros fósseis foram encontrados em 1984, coletados naquela salinha. A necessidade de se construir um museu, sim, conseguiu, o professor Antônio Celso conseguiu. E em 2016, nós conseguimos uma outra reforma nesse museu inicial. Por quê? Porque nós já estávamos com problemas de iluminação, porque o primeiro museu ele foi criado assim com janelas enormes e também com problema de umidade. Então, reformamos todo o prédio para poder manter o acervo com mais segurança. Hoje, o nosso museu ele tem essa formação, Então, dentro, nós pensando na acessibilidade, pensando em transformar o Museu de Paleontologia para um museu acessível a todos. Então, nós estamos, a cada dia, melhorando as condições físicas desse espaço, para que realmente ele seja um museu para todos. Então, nós modernizamos a nossa exposição. Ainda falta muito? Falta muito. Estamos caminhando lentamente. Olha, nesses últimos 4 anos, houve uma progressão assim intensa, onde eu vi que os sonhos não podem deixar de existir. Então, é gratificante. Nós temos, lá no museu, agora, está sendo instalado um esqueleto de dinossauro, mais ou menos de uns 14 metros de comprimento. Esse dinossauro é o representante da maior quantidade de fósseis que nós encontramos na nossa região. Então, resolvemos, fazer esse esqueleto. Vai nos ajudar de que forma? Vai atrair o turista? Vai. Vai nos ajudar na parte de educação, educativo? Vai sim. Porque nós vamos aprender como é o esqueleto de um animal, como ele se formava. Só que acontece que o museu ele não é só formado pela equipe, o acervo do museu, ele não foi só formado pela busca da equipe do museu que trabalha ali no dia a dia, mas sim da população em geral. A maioria dos fósseis que nós encontramos, que nós temos, que são muito representativos, eles vieram de indicação de pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, que estão lá na roça, trabalhando no dia a dia. Então, essa mulher, essa senhora aqui, ela foi, para mostrar esse aqui? Para apontar esse?
essa senhora, hoje, ela ainda é viva e ela foi quem encontrou o primeiro fóssil que está no acervo do museu. Tá? Então, contamos, sim, com a colaboração de pessoas da comunidade. Esses fósseis foram... Opa! Nossa, agora eu passei correndo, hein? Aqui. Gente, eu sou idosa, tá? Deixa quieto. Esses aqui, esse fóssil... ele não foi encontrado na cidade de Monte Alto, mas o nosso acervo ele é composto por fósseis de Monte Alto e também de toda a nossa região. Esse foi encontrado um grande dinossauro pescoçudo, herbívoro, que chegava a medir 22 metros de comprimento. Eles estavam por ali. Encontramos fósseis também de crocodilos, muitos crocodilos inéditos, que nunca tinham sido descobertos no mundo. E nós temos esses animais na nossa coleção. Aqui, o museu, além de preservar os fósseis que são encontrados na nossa região e outros fósseis de outros países, um acervo riquíssimo, ele também tem a função de transformar as pessoas para que eles busquem de qualquer forma que seja, algo relacionado à ciência. Então, aqui são 3 exemplos de pessoas que se tornaram paleontólogos. São 3 paleontólogos que nasceram no museu. Tá? Fabiano Vidoi-Iori. Hoje, esse rapaz trabalha na Caixa Econômica Federal e faz paleontologia. O Tiago Facchini, ele também está terminando o doutorado dele, terminou o doutorado dele recentemente e está fazendo um pós-doc na Alemanha. E essa que está aqui sou eu. A minha história na paleontologia é um pouco diferente da dos meninos. Eles têm a história de que sempre gostaram de dinossauro, desde criança. A minha história não, é diferente. Eu entrei no Museu de Paleontologia e eu tinha 28 anos. Concursada na prefeitura como guarda civil municipal. Minha função era ser guarda civil municipal. Só que acontece que a estrutura da nossa guarda lá em Monte Alto, na ocasião, em 1997, não comportava mulheres, e éramos 10. Naquela época, a administração falou, não, 2 vão para o museu, outra vai para o outro setor. Enfim, fui parar no museu, com 28 anos, só tinha magistério. Ok. Posso dizer que sou a paleontóloga, eu acredito, a única paleontóloga que sabe atirar. Né? Fui obrigada a aprender. Queria ser guarda municipal? Não. Fui para o museu para ser guarda municipal? Não. Fomos para ajudar no que fosse necessário. E o professor Toninho, que é o professor Antônio Celso, ele sempre dizia, a carroça está passando arriada na sua porta. Ou você deixa ela embora, ou você cata e vai junto. Então, eu acredito que as pessoas, quando querem, elas conseguem. Aconteceu na minha vida, estava brincando com as meninas hoje, as coisas foram acontecendo assim naturalmente. E realmente foi. Tive a oportunidade de aprender a preparar fósseis, a ter contato com os paleontólogos das outras universidades, até que, do magistério, fui fazer a minha biologia. Me tornei uma bióloga. E os professores das universidades, paleontólogos que viviam no museu, falavam, agora você vai fazer o seu mestrado. Fui em busca do meu mestrado. Dificuldades, muitas, principalmente com a língua. O inglês foi uma barreira para mim. Ao contrário da paleontologia, não foi a paleontologia a falta de conhecimento, foi o inglês. Por quê? Você tem que prestar as provas, tem que passar. Mas isso a gente superou, né, Mari? Então, os meus professores, que eu tenho muito assim, a agradecer, ali naquela foto, o que está próximo a mim, o professor Antônio Celso, o professor doutor Ismar de Souza Carvalho, da UFRJ, e a minha orientadora, a professora Frésia, da Unicamp. Então, são os 2 paleontólogos que me orientaram no meu mestrado e no meu doutorado. Na parte de baixo, no doutorado, eu tive a oportunidade de conhecer Bristol, a Universidade de Bristol. Fui para Bristol, conheci paleontólogos assim renomados, aproveitei muito, conheci muito, mas assim, com muito sacrifício. Poderia ter sido mais fácil, né? Mas não foi. Lá em Bristol, finalzinho de 2014,
final de dezembro, mais ou menos, recebo uma notícia que o professor Antônio Celso, aquele com quem eu tinha começado a minha carreira na paleontologia, estava internado com um AVC. Eu estava pronta para voltar, porque eu já tinha ficado lá de março até dezembro. Volto para o Brasil, com uma agonia danada. Consegui falar com ele? Não, porque ele não conseguiu mais receber as visitas e faleceu no ano de 2015, meados de fevereiro. Então, perdi o meu companheiro. Por que perdi o meu companheiro? Porque ele era a pessoa com quem eu tinha total liberdade para falar, para dizer, olha, não está dando certo isso, a preparação dos fósseis, a gente precisa de tal material. E professor Antônio Celso, então, perdi meu parceiro. E aí surgiu, então, o convite para que eu fosse a diretora do museu naquela ocasião. Muito medo, muita angústia. Por quê? Porque eu era uma pesquisadora de laboratório. Então, eu preparava fósseis, muito bem. Eu conseguia atender as escolas, muito bem. E as escavações? E a pergunta era, mas uma mulher à frente do Museu de Paleontologia, como ficam as escavações agora? E aí, como ficam as escavações? Então, foi uma agonia muito grande, medo, que teve que ser superado ao longo do tempo, na prática. Por quê? Eu assumi o museu em 2015, 2017, nós passamos por uma reforma, e aí eu tive que, pela primeira vez, coordenar uma escavação. Eu falei, pronto, e agora? O que eu faço? Fui, enfrentei. Tinha parceiros, porque eu não estava sozinha, né, gente? Tinha toda a equipe, eu já estava ali há 14, 15 anos, sabia como se fazia uma escavação, sabia como se preparar um fóssil, sabia como era o andamento do museu. Então, a partir da primeira escavação que eu fiz com o pessoal em 2015, aí o medo passou, as coisas foram se ajeitando, e uma mulher na direção está seguindo. Está seguindo. O que eu mais gosto de fazer lá no museu, que eu gostava muito, eu gosto de tudo, né? Mas era a preparação de fósseis. Preparação de fósseis, para mim, assim, era... sentava no laboratório, 8 da manhã, saía 5 da tarde. Não queria nem comer, às vezes, porque um fóssil, ele pode ser um fragmento, ele pode ser um exemplar maior, mas... me perguntam, qual um fóssil de maior importância para você lá no museu? Não tem. Cada um tem o seu significado, cada um tem a sua importância. Trabalhamos na preparação. Então, nós coletamos os fósseis no campo, a equipe do museu, preparamos os fósseis em laboratório e estudamos esses materiais em parceria com professores das universidades. Aqui é a professora Frésia, da Unicamp, é a minha orientadora. E alunos também. Essa aqui é a apresentação de um fóssil novo que nós encontramos e a cada vez enriquece mais o nosso acervo. Só que acontece o seguinte, não adianta eu estar lá no campo porque a nossa equipe é pequena. Hoje em dia, no início era professora e Cledinei, agora é Sandra e Cledinei. Tá? Então, são os dois que vão a campo, praticamente direto. Quando a gente precisa de uma escavação maior, nós conseguimos parceiros. Mas, no geral, somos nós. Saímos do museu. A paleontóloga sai do museu. É claro, tem que sair. Por quê? Porque eu tenho uma equipe que fica lá mantendo o museu. Porque não adianta nós encontrarmos os fósseis, prepararmos, termos artigos maravilhosos, se nós não temos uma equipe de educação que saiba tocar o museu sem a nossa presença. Aqui está. Então, eu tenho, hoje em dia, a nossa equipe lá, ela é formada por essas pessoas, dentre das quais a Fernanda está aqui comigo. Tá? Então, a Fernanda já faz 18 anos que ela está lá, pedagoga, excelente para desenvolver materiais, para nos ajudar nas ações, e essa equipe é ótima. Recebemos escolas. Temos agendamentos de escolas praticamente todos os dias. Recebemos 2 turmas, nas quais são recebidas com palestras e acompanhamento ao longo do museu, para que saiam dali com, realmente sabendo um pouco mais sobre a paleontologia.
O museu também, aqui também acho que tem um pouco, olha lá, as nossas escolas que nós recebemos. Nossa sala de mídia, ela é pequena, então nós conseguimos recepcionar no máximo turmas de até 50 e poucos alunos. Às vezes chegam umas escolas que me falam assim, Sandra, não tenho como levar em 2 vezes. Eu tenho 100 alunos para levar, e aí? Aí nós recorremos à equipe da Diretoria de Cultura, porque em Monte Alto nós temos um centro de cultura muito bonito, onde tem anfiteatro, teatro. Então, nós pedimos outros espaços para que essa palestra seja dada, essa orientação, fora do nosso espaço museológico. Ai, e aqui, hein? O que me deixa mais, assim, emocionada é que eu trouxe uma caixinha aqui. Nessa caixinha, eu tenho fósseis? Não, eu não trouxe fósseis. Não quis trazer fósseis hoje. Mas eu trouxe algo que, para o museu é muito importante, na recepção de alunos que precisam ter os fósseis nas palmas das mãos. E aqueles que enxergam pouco, que não tem tem dificuldade visual, as impressões 3D dos nossos fósseis e também as reconstruções deles em vida têm nos auxiliado muito no ensinamento da paleontologia para crianças, não só crianças que têm deficiências, pessoas que têm deficiências, mas do público em geral. Eles adoram essas réplicas, essas impressões. Aqui, eu trouxe para vocês uma reconstrução em vida de um crocodilo, Monte Alto Sucos, Arruda Campose, que é aquele ali. Depois, se vocês quiserem olhar, eu deixo. Esse fóssil aqui é de um crocodilo da época dos dinossauros. Ele era um crocodilo terrestre. Tem a narina aqui na frente, os olhos nas laterais. Isso indica que ele era um animal terrestre. Então, as impressões 3D, ela não só para o dia a dia do museu, mas também eu estudo esse animal. E uma das propostas do meu doutorado, eu estudo biomecânica em fósseis, no caso aqui de crocodilos, foi analisar e criar o primeiro modelo de modo de locomoção desse crocodilo. Ah lá, olhando os fósseis, olhando as rochas. Então, sabemos que os crocodilos da época dos dinos andavam de forma ereta. Se você pensar num crocodilo atualmente, você vai pensar num crocodilo, num animal assim, ó, que anda com as patas, com o húmero voltado para a lateral. Esse aqui não, ele parece mais um cachorro do que um crocodilo. Então, o que nós fizemos? Usamos alta tecnologia, porque nós tínhamos o pós-crânio dele, que são os ossos do restinho do corpo, tirando a cabeça. Eu tenho aqui preservado parte das patas desse animal. Tomografamos esse fóssil, desarticulamos e articulamos virtualmente, novamente, essas patinhas, para poder compreender como eram realmente. Se ele era um terrestre, realmente, ele andava com as patas mais eretas? Sim, e ele poderia fazer longas caminhadas em busca dos seus alimentos, em ambientes terrestres, em busca dos seus alimentos. Então, Monte Alto Sucos, ele, assim, eu gosto de todos os fósseis, mas ele é o meu queridinho, isso eu confesso. Aqui, voltando à educação, a parte da acessibilidade. O meu doutorado, eu precisei fazer essas impressões 3D porque eu estava estudando isso. E eu cheguei um dia com um crânio lá no museu, com a impressão 3D dele. E o professor Antônio Celso, muito sábio, chegou para mim e falou assim, como que você conseguiu isso daí? Eu falei assim, ó, lá na Unicamp, lá em Campinas, tem o Centro de Informação de Tecnologia Renato Archer. Eles estão me apoiando no meu projeto de doutorado e eles estão fazendo essas impressões para o meu estudo. Ele falou assim, quero conversar com esse povo, porque eu quero ter essas impressões aqui no museu. Ele foi comigo, foi com a Frésia, tudo, nós fomos lá. E eles fizeram gratuitamente todas as impressões 3D que nós temos hoje lá no museu. Seja para modernizar a nossa exposição ou então para atender também o público em geral.
Temos também lá no museu, em várias ocasiões, porque temos eventos ao longo do ano, e um deles foi o lançamento de um livro. Um livro que conta a história dos fósseis, dos achados na nossa cidade. Né? O doutor Fabiano, que é o Fabiano, nosso colega, aquele que estava primeiro lá junto comigo, ele escreveu um livro, então, contando um pouco da nossa história. E a segunda edição já está quase saindo. Ah, mas olha, o que tem dado muito certo nos últimos 6 anos, 6, 7 anos, foram as nossas oficinas, que... eu falo assim, eu não tenho no museu um setor só para a educação. Os nossos agentes culturais, os nossos pedagogos, eles atuam em todas as partes. Aqui, falamos então, olha, vamos fazer principalmente duas datas no ano para desenvolver atividades para as crianças. Então, dentro do museu, porque nós queríamos que as crianças, que as pessoas viessem visitar o nosso museu, mas que ficassem ali, que não só passassem rapidamente e olhassem e fossem embora. Então, desenvolvemos atividades simples, mas que ao longo do tempo vem se aperfeiçoando e que tem trazido muito público, e nós estamos conseguindo ensinar um pouco de paleontologia para essas crianças e também para os adultos, viu? Porque os pais adoram. E ao longo do tempo, através dessas atividades. Uma primeira experiência que nós tivemos, acho que a Fernanda vai se lembrar, que nós fizemos uma atividade de oficina de argila, uma oficina de jogo da memória. No jogo da memória, nas outras atividades, foram mais ou menos 70 pessoas de uma vez só, porque nós marcamos horário e dia. Quando nós marcamos o evento para trabalhar com argila, oficina de argila para ensinar as crianças a fazer coisas de dinossauros, eu esperava 70 pessoas, foram 120. Ficamos loucas, porque eu falei assim, é agora que eu vou ser mandada embora. Por quê? Vão reclamar na prefeitura, museu mal organizado, tudo. Mas, enfim, demos um jeito e atendemos todas as crianças. Não tem satisfação maior do que você ver um rostinho como esse, de uma criança que saiu dali falando sobre dinossauro. Aprendemos a lição, e hoje nós temos uma equipe que sabe organizar melhores os eventos e nos disse, vamos fazer lá fora, porque aqui dentro vocês vão ficar louca. Fizemos, então, a nossa oficina de argila lá no nosso centro cívico, que é esse espaço aqui, na nossa concha acústica. E aqui está o nosso dinossauro, a mascote do museu. Então, ele é em homenagem ao Cleidinei, aquele rapaz lá do começo, junto com o professor e também comigo, meu parceiro. Não consigo ir para uma escavação sem ele. Por quê? Ele tem técnica. Então, ele tem um olho bom também. Porque em Monte Alto nós estamos em cima de uma rocha onde os fósseis ficaram preservados. Quando chove, a água lava a rocha, os ossos começam a aparecer, os fósseis começam a aparecer. Pode ser só um pedacinho, mas pode ser coisas, partes muito maiores de um animal só, que possibilitam nossos estudos com mais... de uma forma melhor. Então, esse é o nosso dinossauro, em homenagem ao Cleidinei. Está andando pelas ruas da cidade, porque Monte Alto hoje é MIT, município de interesse turístico. Então, nós temos aproveitado bastante esse momento para tentar desenvolver um pouco mais o turismo na nossa cidade. E dinossauro, desde crianças até adultos, amam esse animal. Temos também artistas que nos ajudam a desenvolver as nossas atividades. Fernanda falou assim, vamos fazer um jogo de memória gigante. Jogo de memória não. Como que chama? Hã? Você vai montando. Não é um jogo de memória, você tem que ir montando. Olha lá. A Dinocaixa. Dinocaixa é uma caixa que foi material didático, a pedido do pessoal da educação infantil lá de Monte Alto. Chegaram no museu e falaram assim, como que eu ensino paleontologia para crianças de 5 anos? Eu falei assim, você tem que ensinar o processo de fossilização, que é o processo de conservação dos ossos, e você tem que ensinar quais são os dinossauros que viveram em Monte Alto. Desenvolvemos a Dinocaixa, então. A Dinocaixa é uma caixa de contação de história e que nas faces ela tem cada momento do processo de conservação dos ossos. O animal morre, cai na água, as partes mole dele desaparecem, sobram os ossos, esses ossos são cobertos por mais camadas de lama. Com o passar do tempo, a lama vira rocha, ele que está lá dentro também. É fácil, né? Parece. Mas para a criança entender isso, sem ter algo lúdico,
É muito difícil. Nós criamos, então, a dinocaixa. De dentro da dinocaixa saem os palitoches com as espécies de dinossauros. Então, o material que foi apresentado no Congresso de Paleontologia em 2017, dinocaixa está ficando famosa. As crianças chegam no museu e falam assim, você conhece a dinocaixa? Sim, conhecemos a dinocaixa. Como eu disse, Monte Alto, cidade que está aproveitando o momento de cidade dos dinossauros. Então, nesses últimos anos, foi criada uma praça, a Praça dos Dinossauros, onde nós trabalhamos o tema Dinossauros das Américas. Porque todo mundo chega lá no Museu de Paleontologia, lá em Monte Alto, querendo conhecer o Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex, Triceratops. Esses dinossauros são dinossauros encontrados na América do Norte. Aqui na América do Sul, nunca foram encontrados fósseis, ossos deles. Em Monte Alto, aqui no Brasil e também na Argentina, são encontrados dinossauros carnívoros, mas de outro grupo, do Carnotauro, para quem conhece dinossauro. Eu costumo dizer que a paleontologia é uma ciência dinâmica. O que eu conto hoje aqui para vocês, vocês podem chegar no museu daqui a algum tempo e eu contar outra história. Por quê? Porque novos fósseis foram sendo encontrados, sendo achados. O lúdico, sempre trazendo o lúdico. Criamos, então, a turminha do museu. Cada personagem desse aqui tem um fóssil, tem um nome científico. Por quê? Representa o fóssil que já foi estudado. Então, para trazer isso com mais... nome de científico é difícil. Um chama-se Montealto-Sucos arruda campose, o outro Caipira-Sucos paulistanos, Barreiro-Sucos franciscói, Morrinho-Sucos luzier. Difícil para criança. Mas aí quando você fala Assam, olha, o nome científico da Assam é Morrinho-Sucos, Montealto-Sucos. O do Tatão é Curupita-Ata. Então, a turminha vem para trazer ainda mais esse conhecimento dos nossos fósseis através do lúdico, né? Esse ano, acho que vai ser bem mais trabalhada a turminha, né? Nós já começamos a trabalhar no museu, mas tem muita coisa para soltar aí. Já, nas escolas, já estamos fazendo material didático para auxiliar os professores. Monte Alto não tem só museu de paleontologia. Monte Alto não tem só museu de dinossauro. Monte Alto tem 3 museus. Museu de Arqueologia, que guarda restos de uma aldeia indígena que viveu em Monte Alto mais ou menos por mais ou menos 1.200 anos. Esse museu hoje está em reforma, então ele não está aberto para a população, para visitação. Acreditamos que lá para meados do meio do ano que vem, né? Vamos falar assim que é mais fácil. Está ficando muito bonito, vem com uma nova exposição. E temos também o nosso Museu Histórico e Cultural, que traz um acervo que conta a memória do povo de Monte Alto, também de pessoas da região. Conseguimos, então, fazer, quando os 3 museus estão em funcionamento lá em Monte Alto, que os 3 ficam praticamente no mesmo espaço, uma viagem no tempo. Falamos de animais que viveram por lá há milhões de anos, de um povo de 1.200 anos e de histórias atuais a histórias recentes. Então, fica aqui já o convite para que vocês visitem Monte Alto, terra dos dinossauros, e que conheçam todo esse nosso acervo. Isso tudo que eu contei para vocês aqui um pouquinho, como eu já disse lá no começo, não teria o sucesso que tem, o reconhecimento que tem, se não fossem a administração pública e que tem essa responsabilidade com os museus, que tá ali, fica na nossa retaguarda. Eu tenho a minha equipe lá no museu, mas se eu preciso de alguma coisa, Mari, que está aqui representando essa turma, é com ela, é com o nosso chefe lá, que eu falo assim, um negócio está feio lá no museu, vamos lá socorrer. Então, gente, eu, sozinha, Sandra Tavares, paleontóloga, formada, doutora, com muito custo, mas me formei doutora, sozinha, não faço nada. Então, eu preciso de toda essa equipe, de todo esse trabalho, de todo esse carinho que essas pessoas têm com os nossos museus. É isso aí. E já fica aqui o convite para vocês. Visitem Monte Alto.
Bom, então eu quero agradecer aí o convite, estou muito feliz de estar aqui, né? Queria falar sobre dinossauros, porque eu adoro dinossauros, mas o nosso museu não é de dinossauros, infelizmente. Não, em Monte Alto ainda não, tenho que estar, tenho que visitar. Mas conheço. Assim, de saber, inclusive sabia das peças que foram impressas no Renato Ascher e tudo, né? Acompanho a história do museu, apesar de não ter estado lá. Então, o meu nome é André, eu sou do Museu Exploratório de Ciências da Unicamp, tá? E, bom, para a gente começar... sou eu que passo, peraí. Eu queria falar primeiro que museu é esse, né? Para vocês terem uma ideia, um pouquinho de... Então, esse é um museu que fica dentro da Unicamp, né? Que é a Universidade Estadual de Campinas. Fica no topo de uma colina, tá? Aqui é uma foto mais ampla, tem algumas coisas que já não estão lá, como esse caminhão, infelizmente, mas aqui dá para vocês terem uma ideia, tem o que a gente chama de praça, que é uma praça interativa, né, que a gente chama de praça espaço-tempo. Essa é uma visão de cima. A gente é um museu que eu categorizo como pequeno de tamanho, mas grande de coração, né, que vocês vão ver que a gente, apesar de ser um museu pequeno, é um museu bastante movimentado, e esse museu ele nasceu com uma vocação exploratória. O que isso significa? Significa que tem gente que chega, às vezes, lá no museu dizendo assim, eu quero ver a exposição de vocês. A gente fala, olha, de exposição tem muito pouco, a gente não é um museu expositivo. A gente tem a praça, que você pode visitar, mas também é interativo, né? Mas, na verdade, o que acontece nesse museu está nas oficinas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, a gente é um museu de movimento. Quando alguém quer conhecer o museu, a gente sempre fala, vem num dia que está tendo oficina, para conhecer o que a gente faz. Então, o maior patrimônio do museu são as pessoas, porque são elas que vão conduzir as atividades que a gente desenvolve no museu, que vão conduzir as oficinas. E, na verdade, o interessante para a gente é que manter o patrimônio do museu significa manter toda essa histórico que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, de geração para geração que vai entrando e saindo. É um trabalho grande de formação, não é? Porque ele é formado por pessoas. Bom, então, o museu, aqui no evento estou eu, André, e a Paula, que está ali também, que divide comigo a direção do museu. Depois a gente tem uma equipe, essa equipe mudou um pouco, eu não tive tempo de atualizar os slides, eu vou pedir desculpas, mas o porte aí, a gente tem uma equipe que envolve funcionários, estagiários, não é? Do museu, mas a gente tem um time imenso de alunos dos vários cursos da universidade que participam de programas em que eles são mediadores. E é por isso que eu digo que o museu é formado por pessoas, porque a gente tem um time enorme, não é? Que a gente coordena e a gente desenvolve diversas atividades na forma de oficinas. Então, tem duas palavras-chave do que a gente desenvolve no museu, mão na massa e literacia científica. O que a gente quer dizer literacia científica? A gente no museu tem trabalhado muito a ideia de que a gente quer trazer para as crianças a experiência do pesquisador, a experiência do cientista e não tanto os resultados. Então a gente não está interessado muitas vezes em fazer coisas que são uau, né? Mas que a criança não entende o que tem de ciência atrás daquilo ali. A gente gosta do uau, a gente quer o uau, mas a gente quer que a criança participe de uma experiência autêntica do pesquisador. Então, a gente tem, o que a gente entende por literacia científica é essa capacidade de você pensar de forma crítica e autônoma, você interpretar fatos e dados. A ideia é que você tem que compreender como o cientista atua, né? E como a ciência pode ajudar a gente a saber mais sobre o mundo e tomar decisões do dia a dia. Então, a gente quer trazer a criança para essa experiência, que é a experiência do cientista, fazer ela entender. E essa abordagem que a gente tem mão na massa, ela é principalmente concretizada na forma de oficinas.
As oficinas são hoje o nosso maior patrimônio, tá? A gente desenvolveu diversas dessas oficinas ao longo dos anos, a gente tem, depois vocês vão ver os endereços, a gente tem um site do museu, onde a gente tem essas oficinas todas catalogadas, detalhadas, documentadas para quem quiser conhecer ou para quem quiser visitar, tá? E a gente entende que todo o processo do museu, ele funciona como se existisse aqui 3 elementos fundamentais. Aqui está o museu, não é? Só que o nosso museu especificamente, ele fica dentro de uma universidade. Então a gente tem uma responsabilidade. E qual é essa responsabilidade? A gente tem a responsabilidade de trazer a ciência, a pesquisa que é desenvolvida na universidade para a comunidade. Então, é por isso que a gente tem esse trabalho constante de tentar traduzir aquilo que é desenvolvido nas pesquisas, pelos pesquisadores, as descobertas, na forma de oficinas. E, por essa razão, a gente tem muito esse trabalho, não é? Eu, a Paula e muitas outras pessoas lá dentro, a gente perde um tempo muito grande, não é? Visitando as faculdades, os institutos, conversando com as pessoas, convidando, vai lá, vamos fazer uma oficina, vem cá, senta aí. Você vai encontrar muito pesquisador que chega para você e diz assim, não, isso que eu pesquiso é muito difícil, ninguém nunca vai entender, não é? E aí a gente gasta tempo mostrando para ele que dá, que a gente vai traduzir isso numa linguagem para a comunidade e assim por diante. Aqui a gente gosta de ir mantendo o mapa da topologia das nossas oficinas, né, tanto de oficinas que a gente veio desenvolvendo ao longo dos anos, em com quem a gente desenvolveu. Tá? Então vocês estão vendo aqui várias faculdades, institutos, centros de pesquisa, que junto com a gente, não é, foram desenvolvendo as coisas. É por isso que eu sempre falo que o museu é pequeno de tamanho, mas grande de coração. A gente tenta, né, trazer toda essa diversidade, todas essas vozes para a comunidade. E isso se reflete também, né, num outro aspecto que é a formação. Não é? A gente tenta trazer esse conhecimento, mas a gente também tem o trabalho de formar. E quem é que a gente forma? O museu não é somente para a comunidade, é sim principalmente para a comunidade, para quem a gente apresenta as oficinas, para as escolas, etc. Mas a gente também forma os nossos estagiários, mediadores. A gente tem alunos de licenciatura que fazem licenciatura lá no museu, não é? Que é o que a gente chama de educação não formal, não é? A gente tem bolsistas que atuam no museu e também professores de escola. A gente faz oficinas de formação para educadores. A gente também teve uma atuação muito forte no que a gente chama de museu virtual. A gente sempre sonhava em fazer um museu na web também, um museu virtual, e isso ficava só no sonho. A gente tinha várias oficinas presenciais e tal, só que todo mundo sabe, essa não é uma história nova, veio a pandemia. E na hora que veio a pandemia, como é que a gente faz? Não é? A gente se orgulha que esse é um museu extremamente dinâmico. A gente muda, a gente faz muito rápido. Em 2 semanas, a gente estava lançando o nosso museu online. E a gente começou a construir uma série de oficinas que poderiam ser feitas de casa e através de conferência e de outras coisas. Então, eram desde oficinas que as crianças construíam as coisas com os materiais que elas tinham em casa, como ecosferas, foguetes de cartolina, ou então oficinas virtuais usando simuladores, por exemplo. Então, aí depois a pandemia começou a arrefecer e a gente manteve as 2 modalidades, porque o museu online ele é fascinante, a gente chega no Brasil inteiro, né? E às vezes até em outros países, se a pessoa falar português, né? E a gente retomou o museu presencial e o museu online continuou, não é? Então hoje o museu ele tem essas 2 realidades que convivem. A gente alcançou, não é? Com o museu online, o Brasil, e vocês estão vendo alguns pontinhos fora do Brasil, e isso para a gente foi uma experiência sensacional, não é? Tem cidades de longe que adotaram o museu, entendeu? Então um falava para o outro, falava para o outro,
E, às vezes, tinha, sei lá, na nossa oficina tinha 5 pessoas da mesma cidade. Mas falou, como? Não era Campinas, era uma cidade longe. Não, é porque eu falei com fulano, que eu falei com Beltrano, e a gente gosta muito. E isso é uma coisa que a gente nunca tinha vivido, né? Esse aqui é um exemplo que eu sempre gosto de trazer de um participante que acessou o museu de um barco, tá certo? Então, e era longe do Brasil. Agora, infelizmente, eu não anotei qual era de onde é que era. Eu acho que está aqui em algum lugar, eu nunca lembro de onde é que era, mas ele estava longe do Brasil, num barco, conseguiu, não sei como é que ele estava na internet. Panamá? Pronto, ele estava no Panamá, num barco, acessou o navio, a gente pediu para ele dar uma passada de câmera para a gente ver o barco, a gente ver o mar, e todo mundo na oficina vibrando, e foi muito legal. Bom, a gente tem esse catálogo lindo de oficinas, enorme. Como é que a gente cria essas oficinas? Tá? Então, uma das coisas importantes para o museu que a gente foi aprendendo ao longo dos anos é que a gente é um museu altamente experimental. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, o museu passou por experiências passadas de você, por exemplo, investir um monte de dinheiro fazendo uma exposição e depois você percebe que aquela exposição as pessoas não estão entendendo direito o que você está fazendo, o que você está explicando, e aí você fala, puxa, mas aí para eu mudar essa exposição que eu já gastei muito dinheiro, como é que eu faço? Então a gente tem um arsenal aí de 76 oficinas, tá? Só esse ano a gente conseguiu fazer 13 novas oficinas, tá? É claro que existe um trabalho aí de conseguir administrar essas oficinas, certo? Tem algumas que a gente meio que, assim, conseguir fazer com que os nossos mediadores saibam aplicar 76 oficinas é difícil. Então o que a gente faz é que a gente vai percebendo oficinas que já estão mais, digamos assim, que já... porque também a gente tem um público que é assim, se você começa a aplicar muitas vezes, as pessoas já começam a dizer, não, essa a gente já conhece, e aí você começa a ter menos público. Aí você vai dando atenção para as novas. Aí depois, quando chega uma hora que você diz assim, vamos pegar aquela oficina antiga e vamos trazer ela de novo, aí a gente vai lá, pega de novo e traz, aí vai fazendo assim e vai fazendo esse ciclo aí, né? É uma administração difícil, a gente está aprendendo, mas é um processo interessante. E a gente tem também uma plataforma museu, a gente criou uma plataforma computacional onde algumas oficinas virtuais de simulação acontecem nela. Então a gente tem experiências de simulação, coisas que são feitas virtualmente, que são muito interessantes, tá? Bom, além disso, a gente também faz oficinas para educadores, tá? E na oficina para educadores, geralmente, a gente marca essas oficinas, ou virtual ou presencial, em 2 etapas. Na primeira, nem sempre é assim, às vezes é só para educadores, mas muitas vezes a gente faz assim. A primeira etapa, a gente dá oficina para eles. A segunda etapa, eles acompanham a gente aplicando a oficina com as crianças, não é? Porque eu acho que isso é importante, né? Para não ver só a teoria do negócio. As nossas oficinas têm uma narrativa, então a gente costuma construir uma narrativa para a oficina. Então eu vou dar uma ideia, às vezes a narrativa é só uma narrativa de como você deve desenvolver, por exemplo, vamos chamar assim, um método científico, a literacia científica na oficina. Então, por exemplo, aqui é uma oficina de aviões de papel. E aí a gente fala para as crianças, tá, avião de papel, o que você vai conseguir fazer com um avião de papel? Então vocês começam a ver que é interessante. Um avião de papel é uma coisa simples de fazer, né? E não exige muito investimento, e a gente sempre gosta dessas coisas que não exigem muito investimento, mas aí é que está, o patrimônio não está no que você investiu, não está nas coisas que você tem, mas nas pessoas que aplicam a oficina. Então essas pessoas têm que ser preparadas para saber assim, bom, será que a gente consegue com avião de papel trabalhar com as crianças um método científico? Como é que a gente faria? Então as crianças aprendem, a gente aprendeu que tem muitas crianças que não sabem fazer avião de papel, tá? A gente aprendeu isso, eu não sabia. Na minha época, quando eu era criança, todo mundo sabia fazer, mas hoje em dia já tem isso. Então, algumas têm que aprender a fazer o avião. E aí ela vai testar o avião que ela pensou. Ela vai pensar, eu vou fazer um avião com ponta, sem ponta, eu vou fazer um avião, vou testar. E aí, quando a gente fez essa oficina em casa, inclusive a gente ia em casa, eu falava, mas em casa, como é que a criança vai medir
a distância até o avião. E isso é legal no museu. A gente, às vezes, é desafiado a fazer pesquisa de como se faz oficina. Então, a gente junta os mediadores e a gente fala, pô, mas como é que a criança vai medir? Isso, uma discussão dessa foi na pandemia, porque a gente dizia assim, pô, mas a criança vai fazer de casa. Ela não tem fita métrica em casa. Como é que ela vai medir? Aí a gente montou um esquema com barbante de fazer de 1 metro em 1 metro, aí fez, e deu certo, tá? A gente vai fazendo barbantes com trechos de 1 metro, a média, a distância, né? Aí, o que as crianças fazem? Agora, elas vão comparar os aviões entre elas e vão se perguntar, bom, quem atingiu melhor distância? Será que eu consigo criar uma hipótese sobre o que fez aquele avião ir mais longe? Será que eu consigo, a partir dessa hipótese, melhorar o meu avião para tentar fazer ele ir mais longe? E assim a gente tenta melhorar o avião, testa de novo e vai fazendo o processo. Então aqui é uma ideia de uma narrativa, né? A gente tem várias oficinas que seguem coisas assim, como tem um foguete de garrafa PET, esse é o maior sucesso do museu, principalmente porque molha todo mundo, tá certo? Esse é o maior sucesso. Isso não dá para fazer com os dinossauros, porque se molhar os fósseis, já era, né? É. Mas é a única coisa. A menos que seja réplica. A réplica pode molhar. Né? Mas essa oficina aqui, mas tem a mesma história do método, tá? A gente tem oficina de dressagem. Eu estou pensando em algumas para vocês terem uma ideia. Essa aqui é a ecosfera, que faz um sucesso danado, que a gente fala sobre... vocês estão vendo que a gente tem várias áreas, tá certo? A gente fala sobre... Não sei se todo mundo sabe o que é uma ecosfera, mas é um ambiente fechado, em que você tem plantas, você tem todo um mini ecossistema que se sustenta, né? A gente comprou um microscópio, as crianças acham isso o máximo para ver coisas microscópicas. E uma coisa interessante que a gente criou foi o passaporte do museu. Por incrível que pareça, isso faz um sucesso enorme. A ideia é que as crianças recebem um passaporte e cada oficina que elas vão ganha um selinho. E aí você vê crianças que querem completar o passaporte, que terminou a oficina, cadê meu selinho, não sei o que, vai colecionando. E isso foi importante, porque a gente acha importante esse acompanhamento a longo prazo, não é? A gente acha importante a fidelização das crianças, e esse foi um instrumento que a gente achou para isso. A gente também, essa parte que a gente chama de ciência em sílico, é toda uma parte que a gente faz oficinas usando simuladores, por exemplo. E essas oficinas, elas abrem um espaço. Por exemplo, aqui a gente simula, por exemplo, o equilíbrio ecológico. Então a gente fala de produtores primários, secundários. Eu vou passar rápido aqui, infelizmente, mas a gente tem vídeos no nosso canal que a gente mostra detalhes de cada oficina. Aqui é um simulador que a gente tem que eles simulam, por exemplo, plâncton. Depois, o que aconteceria se os plânctons não tivessem predadores, né, com o mundo? Aí a gente vai falar dos animais que comem, né, esses plânctons. E o que aconteceria se eles também só existissem eles, né? Aí depois a gente vai falar dos carnívoros. E aí vocês estão vendo cenários que são construídos pelas crianças. As crianças conseguem construir os cenários, testar os cenários e a gente debate com elas. Ah, mas por que entrou em extinção? Porque se você não souber equilibrar, eles entram em extinção mesmo. Sei lá, os peixes comem todas as plantas e aí se não tem mais comida, eles morrem. E aí a gente discute com as crianças. O que aconteceu aqui? Por que eles entraram em extinção? E aí a gente vai discutindo com eles o equilíbrio ecológico, como é que se processa, etc, etc. Vocês estão vendo imagens aí. É uma experiência muito interessante. As crianças, elas inventam umas coisas, elas gostam de criar umas coisas rocambolescas, às vezes cenários simulados, comparar dois ambientes. Então elas inventaram isso, não foi? A gente fez a ideia de criar dois espaços diferentes para testar, comparar um com o outro. A gente fez a mesma coisa com a coisa na época da Covid sobre contágio. A gente tinha um simulador de contágio. A gente tinha também esse Zombie Venom, que era para diagnóstico de doenças, que a gente fez com o pessoal da medicina. Aqui tem até oficina de inteligência artificial, as máquinas que aprendem, tá? Bom, tem oficinas que a gente dá ênfase sobre a coleta de dados e a medida, etc. E aqui eu estou passando bem rápido por várias dessas oficinas, tá? A gente também a gente criou um método que a gente chama de Hack, Make, Explore, que a gente usa para a construção dessas oficinas e que muitas vezes a gente ensina as pessoas como seguir esse método para criar novas oficinas. Tá?
Tá? Isso aqui foi um festival que a gente fez de papel, que gerou umas oficinas no papel. Esse é o papel no chão, onde a gente constrói uma célula. Enfim. Na universidade agora, o museu ele tem um papel muito importante, porque a universidade começa a falar da ideia da curricularização da extensão. Então, como é que você sai da universidade para chegar na comunidade, para chegar nas pessoas? E o museu acaba sendo essa porta para sair da universidade, para fazer os alunos saírem da universidade, não é? Então, bom, eu fui bem rápido, né? Mas depois vocês podem fazer perguntas e tal, é mais para ter uma ideia. Aqui a gente gosta sempre de apresentar algumas estatísticas, né? O museu, ele vem a gente sofreu um período na pandemia, mas note que a gente conseguiu manter números muito interessantes, mesmo na época da pandemia, né? E a gente conseguiu reconquistar em 2022 os números que a gente tinha em 2019 e agora a gente está ultrapassando em 2023. A gente tem aqui são edições das oficinas, quantas edições a gente fez, mas a gente tem uma presença muito forte nas redes sociais também, não é? E isso tem sido fundamental para o museu, porque é o nosso canal para as pessoas saberem o que a gente está lançando, o que a gente está fazendo, e a comunidade responde muito rápido, porque a gente está sempre atualizando, mantendo, fazendo as coisas. E a gente tem não só YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, né? A gente está usando agora o Reels, né? Que no ano passado ela deu uma explosão de visualizações. Esse ano a gente não conseguiu manter o número, a gente estava até discutindo ainda o que será que aconteceu, mas, bom, enfim, a gente trouxe o número aqui para vocês verem, mas vocês estão vendo um impressionante número de visualizações em 2022. Mas aí a gente tem várias redes crescendo, algumas que todo mundo deve estar percebendo, como o Facebook, que já não cresce mais, né? Mas o Instagram cresce pra caramba e assim por diante. Então a gente tem vários canais, a gente tem a página do museu, para quem quiser, depois eu posso compartilhar esses slides, não sei se... né? Mas essa aqui é a página do museu, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, então a gente tem N coisas gravadas lá no YouTube, oficinas, várias coisas que a gente faz estão lá, tá? Twitter e o pôr do sol do museu, certo? Que se vocês passarem um dia lá, né, para nos visitar, tem esse pôr do sol. Não tem a natureza, as coisas todas, os dinossauros que vocês mostraram, a gente não tem essas coisas para mostrar. Mas pelo menos tem um pôr do sol lá que é bacana para vocês verem no final do dia, etc, etc. Tá certo? Então, gente, obrigado aí, viu? Que rica tarde, Pamela. Que bom conhecer as práticas de vocês. Que bom saber que os museus de ciência estão aí a mil, pensando nos processos de divulgação científica e, mais ainda, pensando na formação tanto das suas equipes e principalmente desses públicos que estão chegando. Eu fiquei pensando aqui, ouvindo as falas de vocês, e eu me lembrei de uma leitura que eu fiz esses dias, quando estava construindo o programa educativo da nova exposição do Museu da Energia de São Paulo. Eu estava lendo o livro Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. E ele fala que o mundo de hoje se transformou numa grande e única loja comercial. Temos tudo, só falta o essencial, a saber, o mundo. O mundo perdeu a sua alma e a sua fala, se tornou desprovido de qualquer som. As coisas superpovoam céu e terra e esse universo mercadoria não é mais apropriado para morar. E aí, de repente, nessa tarde, o mundo ganhou alma de novo. A gente começa a se reconectar com práticas, desde a observação de aves, a incrível possibilidade de acessar vidas que desapareceram desse planeta há séculos, né? E entender o quanto a ciência ela tem um poder transformador na sociedade. Então, como é rico esse encontro, como é potente reunir pessoas que fazem um trabalho excepcional nas suas instituições. E assim, só tenho a dizer que eu saio daqui
cheia de ideias, e o educativo dos Museus da Energia que se preparem, porque o ano que vem a gente vai fazer muitas parcerias aí. E, quem sabe, possamos ir visitar vocês. Né? O Catavento a gente já vai direto, né? Já são nossos grandes parceiros, mas agora eu já quero levar todo mundo para Monte Alto. Campinas está bem pertinho, e eu acho que nós ganhamos com esses encontros. E fica também o convite, tragam suas equipes para cá, levem ao Catavento. Eu acho que essa troca de experiência que nós fazemos em tardes como essa enriquecem a nossa formação e, principalmente, possibilitam que os nossos públicos, os nossos territórios, acessem novas práticas. Muito, muito, muito obrigada. E acredito que essa tarde foi extremamente proveitosa. Agradeço demais a participação de todos. E, para celebrar o nosso encontro, temos um café bem gostoso para todos e todas. Muito obrigada e até a próxima.